Olá pessoal, é com muita alegria no coração que nós estamos diante da palavra de Deus, né? Porque nós temos uma palavra que venha trazer para nós consolo, que venha trazer para nós conforto nesse momento em que estamos vivendo. Quero cumprimentar a todos vocês com a gloriosa paz do Senhor Jesus e você que está sintonizado conosco ou está sintonizando conosco, que essa palavra possa trazer ao teu coração alegria, paz, né, para a nossa vida. E Deus preparou um texto no meu coração que está no livro de Josué, capítulo 24, que diz assim: Depois ajuntou Josué todas as tribos de Israel em Siquém e chamou os anciãos de Israel e os seus cabeças e os seus juízes e os seus oficiais, e eles se apresentaram diante de Deus. Então Josué disse a todo o povo: Assim diz o Senhor Deus de Israel: Da além do rio antigamente habitaram vossos pais, Tera, pai de Abraão e pai de Naor, e serviram a outros deuses. Eu, porém, tomei o vosso pai Abraão da além do rio e o fiz andar por toda a terra de Canaã. Também multipliquei a sua semente e dei-lhe a Isaque. E a Isaque dei Jacó e Esaú. E a Esaú dei a montanha de Seir para a possuir. Porém Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Então enviei Moisés e Arão e feri ao Egito, como fiz no meio dele. E depois vos tirei de lá. E tirando eu a vossos pais do Egito, vieste ao mar, e os egípcios perseguiram a vossos pais com carros e com cavaleiros, até o mar vermelho, e clamaram ao Senhor, porque uma escuridão entre vós e os egípcios, e trouxe o mar sobre eles, e os cobriu. E os vossos olhos viram o que eu fiz no Egito. Depois habitaste no deserto muitos dias. Então eu vos trouxe a terra dos amorreus, que habitavam da além do Jordão, os quais pelejaram contra vós. Porém os dei à vossa mão, e possuíste a sua terra, e os destruí diante de vós. Levantou-se também Balaque, filho de Zippor, rei dos Moabitas, e pelejou contra Israel, e enviou e chamou a Balaão, filho de Beor, para que vos amaldiçoasse. Porém, eu não quis ouvir a Balaão, pelo que, abençoando-vos ele, vos abençoou, e livrei-vos da sua mão. E passado vós o Jordão, e vindo a Jericó, os habitantes de Jericó pelejaram contra vós, os amorreus, os ferezeus, os cananeus, os heteus, os girgazeus, os heveus e os jebuseus. Porém, os dei na vossa mão. E enviei vespões diante de vós, que os expeliram de diante de vós, como a ambos os reis dos amorreus, não com a tua espada, nem com o teu arco. E eu vos dei a terra em que não trabalhaste, e cidade que não edificaste, habitais nelas, e comeis das vinhas e dos olivais que não plantaste. Queridos, esta é uma palavra que Josué, ele reuniu o povo que estava com ele, o povo que estava ali reunido. E primeiramente Josué, ele exorta o povo a observar a lei do Senhor. Josué estava nos seus dias finais, e daquilo que Josué fez nesse capítulo 24, Josué traz à memória do povo tudo o que Deus tinha feito por ele. O que isso tem para mim e para você?
Josué traz à memória os feitos de Deus. Josué mostra para o povo o Deus que pode salvá-lo, o Deus que pode fazer. Logo depois da morte de Moisés, Deus levantou Josué para liderar o seu povo. Josué recebeu do Senhor uma tarefa de liderar Israel na conquista da terra prometida, a terra de Canaã. E o livro de Josué nos revela, primeiramente, a fidelidade de Deus e a sua promessa de conceder ao seu povo a terra prometida. Neste livro, nós lemos acerca da vitória de Israel sobre os povos inimigos e a posse da terra de Canaã, que foi dividida pelas 12 tribos. Esse livro de Josué, assim como toda a Bíblia, não tem como propósito exaltar os feitos dos homens, mas sim glorificar a Deus por seus poderes, por seus poderosos feitos em favor da salvação do povo. Moisés, Josué, homens de Deus, não salvaram ninguém. Eles apenas foram servos daquele que é o grande Salvador do povo, o Senhor nosso Deus. A salvação de Israel não está baseada na habilidade ou poder de homem algum, mas no poder e na fidelidade e na graça do Senhor. Josué foi um grande líder de Israel, e depois Moisés, e Josué reconhece esse fato. Ele sabe que não foi mediante a sua própria força, mas pelo poder de Deus que Israel conquistou Canaã. O seu próprio nome indica que não é ele que salva, mas o Senhor. Por isso, Javé é salvação. Javé é aquele que salva. Josué quer dizer isso. Então, Javé é a salvação, é aquele que salva. E Javé pode salvar a minha vida, a tua vida, a vida do povo brasileiro, a vida do mundo. Todo o trabalho realizado por Josué, vitórias, conquistas, foi uma manifestação clara da ação de Deus em favor da salvação do seu povo. E Josué tinha consciência disso. Por isso que Josué, após ter cumprido sua missão, e estando já no final dos seus dias, ele reúne ali todo o povo para dar-lhes as últimas instruções. Ele reúne o povo e dá essa última instrução. Josué podia aproveitar ali, fazer uma política, dizer: olha o que Deus fez, olha o que nós estamos fazendo, olha o que eu estou fazendo, olha o que eu estou seguindo. Não, Josué, ele entendia que ele foi levantado por Deus. Primeiramente, ele chama o povo à obediência. No capítulo 23, se você ler, ele chama todo o povo a uma vida de obediência e santidade na terra prometida, em resposta da bondade do Senhor para com eles. E no capítulo 24, Josué fala as suas últimas palavras a Israel, no início do seu sermão. Josué apresenta ali, de forma resumida, os atos de salvação do Senhor em favor de Israel. Josué traz a memória do povo de Israel, a fidelidade e o poder do Senhor em favor da salvação do seu povo, desde o tempo de Abraão até a libertação do Egito, a vitória sobre os inimigos e a conquista de Canaã. Através da vida de Josué, o seu povo, por meio de Josué. Queridos, ouça essa boa notícia que Deus tem para nós nesses dias.
A boa notícia que Deus está trazendo à memória, eu estou dizendo essa palavra aqui, assim como Josué estava falando também para o seu povo. E a preocupação de Josué aqui, desculpa, não é ele se autoafirmar, não é, né, ele levar a vida dele lá em cima. Não, a preocupação de Josué em dar essa boa notícia era mostrar os grandes feitos de Deus. Depois de uma grande conquista, a salvação do Egito. Uma das grandes obras de salvação realizada por Deus em favor do seu povo foi a libertação do cativeiro egípcio, nos dias de Moisés. Devemos nos perguntar: o que levou Israel a se tornar escravo no Egito? O que levou você a ser escravo, ou eu a ser escravo neste mundo? Sabemos que o povo de Deus foi primeiramente habitar no Egito, não como escravos do Egito. Sabemos que o povo de Deus foi primeiramente habitar no Egito, não como escravos. Isso aconteceu nos dias de Jacó e José. José, sendo governador do Egito, trouxe seu pai Jacó e seus irmãos. Sendo governador, ele trouxe seu pai e seus irmãos para viver numa boa terra. E Israel vivia uma vida próspera e alegre no Egito, e contava com o favor do rei Faraó, por causa de José. Porém, ao passar do tempo, morreu Jacó, morreu José, mas o povo de Deus se multiplicava cada vez mais. Além disso, outro faraó que não conhecia José assentou-se no trono do Egito. E este resolveu escravizar o povo de Deus. E Israel permaneceu como escravo no Egito por um período não de um dia, não de uma quarentena, mas de 400 anos. Hoje, nós estamos preocupados porque nós vamos viver alguns dias fechados em nossas casas. Israel ficou sendo escravizado 400 anos. Mas por que tudo isso aconteceu? A escravidão de Israel no Egito não aconteceu por acaso, mas de acordo com o propósito de Deus e o que Deus tinha dito bem antes a Abraão. Mas se o Senhor também prometeu julgar a nação que escravizasse seu povo e ao mesmo tempo dar livramento ao seu povo, essa promessa se cumpriu quando o Senhor ouviu o clamor do seu povo no Egito e enviou Moisés e Arão para salvá-lo. Mas por que tudo isso aconteceu? Por que a escravidão de Israel no Egito não aconteceu por acaso? Tudo isso que nós estamos vivendo hoje não está acontecendo por acaso. Deus está falando, Deus está mostrando. Uma das primeiras coisas que nós podemos aprender é ficar em casa, né? Que Deus quer mostrar com isso comigo. Nós vivemos um dia de corre-corre, muitos preocupados com o dia de hoje, com o dia de amanhã, com o que vai acontecer, o que vai deixar de acontecer.
Muitos estão preocupados com a doença. Muitos estão preocupados com o vírus. Mas a maioria estamos preocupados com a nossa situação financeira. Muitos têm a sua casa para ficar, onde a ordem das nossas autoridades é para nós entrarmos nas nossas casas. Mas tem pessoas que não podem estar em casa. Tem pessoas que estão no trânsito. Tem pessoas que estão distantes de sua casa. Nós que estamos na nossa casa, ouvimos os noticiários, e se nós não afirmarmos na palavra de Deus, nós entramos em pânico. Recebemos alguma ligação, pessoa desesperada. O que vai ser, o que vai acontecer? Essa pessoa estava em casa. E aquele que não pode estar? E aquele que está distante do seu lar? E não tem como chegar, porque fronteiras foram fechadas. Então nós temos que se apoiar em Deus e orar para que Deus possa abençoar essas pessoas também. Josué traz à memória um acontecimento ao povo daquilo que aconteceu no Egito, que o povo estava sendo escravizado, que o povo estava sendo martirizado, que o povo estava sofrendo. E esse clamor chegou a Deus, e ele ouviu o clamor do povo e entrou com providência. Então, queridos, Deus está fazendo. Não acontece nada na terra se não for permissão de Deus. Certa vez Deus permitiu que uma doença muito grave, acontecimentos desastrosos acontecessem na vida de um servo teu, chamado Jó. Mas Deus teve que permitir a Satanás, ao diabo, para tocar na vida de Jó, para tocar nas coisas de Jó, mas que a vida dele fosse preservada, porque só Deus tem o poder da vida. Então, se está acontecendo algo, Deus está no controle. Não temas, porque o Senhor está contigo. Não temo, porque o Senhor está comigo. A única coisa que o homem pode temer é ele estar distante de Deus. Mas isso você pode fazer a qualquer momento. Entregar o teu coração ao Senhor Jesus, crer e confiar nele, confessar os seus pecados, amar o próximo como a ti mesmo. Você não vai ter medo. Porque eu creio, querido, numa coisa, que se Deus quer destruir algum lugar, Ele não vai destruir se tiver um justo lá. Lembra de Ló? Lembra? Trazer à memória aquilo, os feitos do Senhor para a nossa vida. É isso que nós temos que fazer. Não entre em pânico. Traz à memória aquilo que Deus fez na tua vida já. Trazer à memória aquilo que Deus fez em favor do seu povo. Trazer à memória que Deus se fez homem e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos agora a unigênita do Pai em seu Filho Jesus. Trazer à memória que Jesus foi crucificado, morreu em meu lugar, para que eu fosse salvo, para que você fosse salvo, queridos. Não entre em pânico. Reúna-se com a sua família. Todos esses acontecimentos, se Deus quiser destruir, Ele vai tirar você daqui. Ele vai tirar para destruir. E se Ele não destruir, praga nenhuma chegará à tua tenda.
as pestes, a praga que Deus enviou para o deserto, que Deus enviou no Egito, não atingiram os escolhidos de Deus, não atingiram o povo de Israel. Então, querido, eu creio, eu acredito que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Não importa se eu vou descansar aqui, na minha casa, nessas quatro paredes, ou vou descansar com Ele na eternidade. Se Ele permitir que eu descanse aqui, eu vou ter paz no meu coração. Se Ele não permitir, eu vou ter paz com Ele. A paz que excede todo entendimento. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Se não fosse assim, eu teria dito: vou preparar-vos lugar. Na casa do Pai há muitas moradas. Então, querido, nesse momento, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais tudo Ele fará. Josué reúne o povo e ele diz para o povo: chamou Josué a todo Israel, os seus anciãos, os seus cabeças e os seus juízes, os seus oficiais, e disse-lhe: eu já vos sou velho e entrado em dias, e vós já tendes visto tudo quanto o Senhor vosso Deus fez a todas essas nações por causa de vós. Porque o Senhor vosso Deus é o Deus que pelejou por vós. Josué reúne toda a cúpula. Josué reúne os anciãos, os cabeças, os líderes. Josué reúne os juízes, os oficiais, né? E ele diz isso: o Senhor vosso Deus pelejou por vós. Esforçai-vos, pois muito para guardardes e para fazerdes tudo quanto está escrito na lei de Moisés, para que dele não vos aparteis, nem para a direita, nem para a esquerda. Essa é a palavra, querido, que Josué trouxe ao povo. E ele traz à memória tudo aquilo que Deus fez em favor do seu povo. Deus não vai te desamparar. Josué, ele diz uma coisa: agora temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. Deitai fora os deuses os quais serviram vossos pais além do rio, no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou os deuses dos amorreus, cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vamos aproveitar esse tempo, vir nos reunirmos em família. Preciso vir o caos na terra para o povo ouvir a voz de Deus. Mas mesmo assim, nossos ouvidos ainda estão tapados, estão surdos. Queridos, nesse momento, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvido, ouça o que o mundo está vivendo, o que o mundo está falando. Muita gente gostaria e sempre falaram: Brasil não tem jeito. Europa, país de primeiro mundo. Ah, quem me dera se eu pudesse morar lá. Ah, quem me desse se eu pudesse morar na Itália, na França, em Madrid. Quem me dera. País de primeiro mundo. Todas as pessoas que viajam voltam de lá trazendo uma maravilha. Querido, não existe país de primeiro mundo. Para Deus somos todos iguais.
Para Deus somos todos iguais. O Brasil é um país abençoado por Deus. Eu creio nessa palavra. Eu creio que o Brasil é um país abençoado por Deus. Se o Brasil é um país abençoado por Deus, Ele está no controle. Então vamos entregar nossa vida ao Senhor Jesus. E vamos crer que o mais tudo Ele fará. Traz à memória os feitos de Deus. A palavra de Deus. Se o arrebatamento vai acontecer ou não vai acontecer, não posso falar. Mas uma coisa eu tenho no meu coração. Minha vida está com Deus. Seja aqui ou seja lá, na eternidade. Que você possa ficar com essa palavra. E que você possa, querido, entregar o teu coração ao Senhor Jesus. E confiar nele. Assim eu agradeço a todos vocês. Fiquem com Deus e com a paz do Senhor Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai Todo-Poderoso e a doce consolação do Espírito Santo esteja com todos nós, em nome do Senhor Jesus, para todos sempre. Amém. Graças a Deus.